O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no 7º dia da nossa novena, o tema da novena é São Geraldo, exemplo de humildade. Pessoalmente, eu penso que é um risco muito grande quando cada dia um preside a celebração e não é o mesmo. O risco é da gente ficar todo dia, bem dizer, escutando as mesmas coisas em relação ao nosso santo padroeiro. Então, o que vou levantar, levanto com esse receio de estar chovendo no molhado e fazendo vocês escutarem de novo, novamente, a mesma coisa. Me perdoem se eu fizer isso. Mas se nós olharmos, eu gostaria só de um acento ou um aceno para a gente entrar dentro dos textos que nós temos em mãos. Se nós olharmos a vida de São Geraldo, primeira coisa que nós precisamos tirar de conclusão, que ele não é filho da burguesia da Itália do ano 1700, ou seja, eu poderia dizer do início do século XVIII. Muito pelo contrário, ele é um filho de alfaiate, gente extremamente simples, que vive do suor do seu trabalho. Aqui é muito bom da gente ter esse elemento. Ô gente, se chuviscarem em cima de vocês um monte de histórias maravilhosas, algumas até fantasiosas, sobre São Geraldo, não perca isso de base não, sabe? Um homem simples, de família simples. Então, o primeiro elemento que eu penso em ser devoto de São Geraldo, para mim está aqui, a questão da simplicidade. E não é só simplicidade no ter, não, é no ser também. Isso aqui é muito bom da gente parar e pensar. Diz a história, olha, se a gente dá mais um passo, diz a história que São Geraldo nunca foi de reclamar, não é bobo, songamonga. Mas São Geraldo não era de ficar reclamando, não era de ficar resmungando, a gente poderia dizer numa linguagem mineira. Vocês me desculpem falar assim, era um cara que dava conta de perceber as coisas. E aqui eu vou lá no texto da primeira leitura. Olha, quando São Paulo diz assim, que diante da revelação de Deus, olha só, na pessoa do seu Filho Jesus, e a negativa, o fechamento do ser humano no seu próprio mundo, o ser humano conheceu a ira de Deus. A ira de Deus, para mim, está manifestamente expressada no momento em que, ao matarem Jesus, Deus pensa assim e age assim, quer ver? Vocês estão achando que vocês têm a última palavra? A última é minha. E ressuscita o filho dele. Imagina quanta gente ficou com raiva, porque Deus ressuscitou o seu filho. Olha, isso aqui é interessante.
Como é que São Geraldo ele desmantelava as pessoas? Pela simplicidade. Ô gente, diante da injustiça do outro, não adianta eu passar a mão num porrete ou num revólver, numa faca e sair para resolver o problema. Então olha, a simplicidade, o silêncio de São Geraldo envergonhava os seus opositores. Isso que é bom da gente parar e pensar. Vamos citar um exemplo bem simples. Quando ele é acusado de molestar, de ser indecoroso, imoral em relação às pessoas ou aquelas jovens que ele ajudava para ir para o convento, ele responde a todos no silêncio. E quando inocentado, diz assim os seus biógrafos, que ele não saiu por aí afora, assim, bem feito para vocês, cambada de trouxa. Pensavam e me julgaram, me condenaram, agora vocês estão levando pela cara fora que eu sou inocente. São Geraldo não fez isso. Se ele se comportou silenciosamente diante da acusação, silencioso permaneceu diante do momento em que ele foi inocentado, envergonhando, mais uma vez. Se a gente pega, por exemplo, a vida profissional e o que esse homem fez, isso aqui é admirável. Por exemplo, olha, ajudar, inclusive costurar enxoval para aquelas meninas que precisavam ir para o convento. Olha, é um gesto simples. De gente simples, a gente pode esperar o quê? Gestos simples, mas grandes. Tirar do próprio bolso. Gente, é tão fácil fazer caridade com o bolso dos outros. Quantas vezes nós não falamos aqui dentro da igreja mesmo? A igreja é rica. Por que ela não resolve o problema da fome no mundo? Fazer caridade com o bolso dos outros é fácil. São Geraldo não. Enfiava a mão no próprio bolso, daquilo que ele conseguia, como alfaiate que era, para poder ajudar a igreja, ajudar a sua família e ajudar os pobres. Ele não ficava discursando que os outros tinham que ajudar, não. Isso daqui é uma lavada na cara da gente. Me desculpe falar assim, eu me sinto até envergonhado, porque olha, é tão fácil a gente fazer discurso, a gente colocar o outro na frente, ou a gente esconder atrás do outro. São Geraldo tomava atitude. A partir disso, eu penso que fica muito fácil da gente falar da humildade, da simplicidade, da pobreza de São Geraldo. Agora, de onde que esse homem tirou isso? De onde que ele tirou esse tipo comportamental? Qual foi o modelo que ele teve para poder... Aí o pessoal fala assim, é fácil, né, Frei, responder essa pergunta. Na pessoa de Jesus Cristo, tá bom. É tão fácil falar isso também. Mas onde especificamente na vida de Jesus, Geraldo se modelou? Eu não encontrei nenhuma citação bíblica com relação a isso não. Mas se a gente olha para o texto do Evangelho de hoje, olha só. De um lado nós temos Jesus falando. Olha, Jesus falando. O nosso evangelista São Lucas diz assim: enquanto Jesus falava, quem participou de missa ontem, a primeira leitura, a palavra ela é viva e eficaz. Eficaz é igual a, olha, o que ela pronuncia, ou o que ela significa, acontece. Ele fala e faz, numa linguagem bem simples. Então, enquanto Jesus falava, um fariseu tomou a iniciativa de convidá-lo para poder ir comer na casa dele. Olha a ação da palavra, mudando, provocando, fazendo as pessoas tomarem atitude, fazerem as pessoas tomar uma decisão na vida. Vamos comer lá em casa. E não é por causa da oposição que Jesus sofre dos fariseus que ele se sente impedido de ir na casa dos fariseus. Aliás, diga-se de passagem,
Há um grupo, inclusive, que é admirador de Jesus, tanto que está chamando para ir comer em casa. E Jesus vai. Eu acho isso legal. Olha, ele poderia dizer assim: vocês vão catar piolho na cabeça de macaco, vocês estão fazendo oposição pública, ou vocês estão tentando me desmoralizar de forma pública, vê lá que eu vou me misturar com vocês, bando de cobra. Ele vai. E é interessante porque, olha só, quais são os problemas que os fariseus trazem consigo? Gente, se você for olhar direitinho, é gente boa. O maior problema deles é que eles são apegados e ao mesmo tempo obcecados pelo cumprimento legal da lei. Ficam obcecados, ficam travados, são obtusos, cabeça dura. E querem obrigar os outros a fazer a mesma coisa. Nossa, eu estou careca de ver isso na nossa igreja. Os fariseus não terminaram lá não, continua. Vira e mexe, tem um que chega assim, cochichando no ouvido, mas tentando fazer com que o outro faça o que ele está fazendo e abra mão, olha, da experiência de Deus que ele tem. E é no pé do ouvido. Então Jesus vai até a casa do fariseu. Olha só, a questão de lavar a mão aqui, ela não é uma questão de higiene. A questão é outra. Não é porque a mão está suja eu preciso lavar para poder comer, não. A questão é de pureza, ritos de purificação. O fariseu é considerado puro, limpo. E então aquele fariseu, à mesa, olha, podia desligar essa mesa, que é ela que está dando essa microfonia. Então veja bem, se nós olharmos a casa do fariseu, de um lado você vai ver Jesus, e do outro o fariseu, e posteriormente vocês vão ver amanhã os mestres da lei, na mesma casa dos fariseus. Olha só, Jesus é livre dentro da casa do fariseu, ele senta, e não é porque ele está num meio hostil que ele se sente intimidado, não. É livre. E senta para ensinar. Olha que legal. É livre. Hoje, vamos guardar isso aqui? Olha, se de São Geraldo a gente precisaria guardar a simplicidade dele, as suas origens, de Jesus nesse texto do Evangelho, nós precisamos guardar a liberdade dele. Liberdade. Acho que isso é legal, viu? Não estou preocupado com o que você está pensando, com o que você vai falar. Eu sou livre. Sou livre. Consciente da minha responsabilidade, sou livre. E é nesse momento então que Jesus vai tentar ensinar o fariseu a ser livre diante de Deus. Ô gente, sem liberdade diante de Deus, não há como experimentarmos Deus. Para isso eu gosto de citar aquele texto de São Paulo, em que ele diz assim, olha, sendo de condição divina, Jesus não se apegou à sua condição, mas ele livremente esvaziou-se. Aqui não foi o Pai nem o Espírito Santo que reunidos disseram para Jesus assim, se vire, vai lá embaixo e resolva o problema lá. É ele que abre mão, é ele que se esvazia. Então a melhor forma de nós experimentarmos Deus é, eu não posso experimentar Deus com um caderno de contabilidade na mão. Deixa eu ser mais específico. Eu não posso experimentar Deus dizendo assim, essa semana eu fiz jejum, segunda, quarta e sexta, 3 vezes. Eu rezei o terço, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo foi 3 vezes. Ô gente, na nossa relação com Deus não tem caderno de contabilidade, tem liberdade. Fazer porque eu amo, fazer porque eu sou livre para poder fazer. Ser bom porque é bom ser bom, não é por outra coisa, é bom ser bom. Olha, ser paciente porque é bom ser paciente. Perdoar
porque é bom experimentar a misericórdia. Isso aqui é interessante. E por fim, a gente poderia dizer assim, que diante daquela situação toda, Jesus convida os fariseus a dar um passo. Qual é o passo? Dar esmola. Eu fico pensando assim, quer ver? Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Enfiar a mão no bolso e dar do dinheiro que está no seu bolso ao outro, isso é muito fácil, por mais doloroso que seja, por mais medo que a gente tenha da onça que está no bolso, ainda assim nós conseguimos. Olha, eu enfiar a mão no bolso, depois eu arrumo outro dinheiro. Você quer ver o que é complicado? Complicado é você não deixar seu pai e a sua mãe feder xixi. É você dar de si, dar esmola é isso? É você dar de si ao outro, de tal forma que o outro fique em pé e que ninguém torça o nariz por causa dele. Vou repetir, dar esmola é dar de si, é abrir mão de si, é partilhar com o outro o que você tem, o que você é, o que você traz com você. Então Jesus diz assim para o fariseu: se você der de si para o outro, se você for capaz de ofertar a si mesmo, você se tornará puro. Agora nós vamos amarrar tudo assim, olha, em 3 questões. Vamos na primeira? Qual que é a primeira mesmo que eu falei? Simplicidade. 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 O que é simples não faz propaganda. Simples. Seja simples, humilde. Simplicidade não tem nada a ver com a roupa que a gente usa. É postura na vida. Segundo, liberdade. E o terceiro, qual seria? Dar de si. Dar esmola. Dar a si mesmo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.